Amigos queridos, deixemo-nos envolver pela suave melodia da música, pelo canto dos pássaros que vêm nos receber, pela brisa leve que o vento traz, fazendo vibrar os nossos sentimentos mais purificados, para formarmos, Senhor, os fios tênues dos vínculos fraternos, que unidos se formam feixes luminosos entre todos nós, aqueles que estamos nesta hora sintonizados com o bem e com a verdade. Jesus é o nosso Mestre e na sua misericórdia nos oferece oportunidades benditas ao longo do caminho. Que tenhamos olhos de ver esses convites que nos chegam na acústica da alma, para que renovemos os nossos sentimentos, alinhando os nossos pensamentos nos ensinamentos do seu Evangelho de amor. Ampara-nos nesta hora, Senhor, e infunde em nossos corações o vigor da coragem e do bom ânimo, para que juntos, em seu nome, possamos aprender a servir, hoje e sempre, onde quer que estejamos. Obrigada, amigos queridos, obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, sempre lembrando que o perdão está contido na misericórdia, que é o sentimento sublime que traduz compaixão e piedade. O item que nós estamos estudando é o perdão das ofensas, o item 14. Espíritas, não ouvideis jamais de que tanto por palavras como por ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vós vos dizeis espíritas, sede-o, pois. Ouvidai o mal que se vos pôde fazer. E não penseis senão uma coisa, o bem que podeis realizar. Fazei, pois, que eles estejam despojados de todo o sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, aquele que pode cada noite adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Nesse item, Simão, ele se dirige aos espíritas. Isso tem uma conotação bastante relevante, porque temos falado sobre a necessidade da indulgência e do perdão no âmbito familiar, né? Mas no nosso grupo de convivência íntima também estão escalonados pela providência divina os espíritos que reencontraremos para também esse exercício se confirmar em nós, o exercício do perdão e da reconciliação com os nossos adversários se confirmar em nós. Aqueles trabalhadores espíritas cristãos que estão nas casas espíritas desenvolvendo suas oportunidades e seus compromissos, para aquelas casas estruturadas com firmeza e que antes da gente reencarnar já estava planejado que essa casa espírita existisse, bem como alguns dos seus trabalhadores, neste reduto vai se igualar ao lar, porque tanto nessa casa espírita que convivemos muitíssimo, que reencontramos espíritos queridos do nosso passado e alguns desafetos do nosso passado, tem a conotação evolutiva para nós quase que equivalente.
Então, tanto os do nosso lar, quanto aqueles da casa espírita, quando essa casa implica numa convivência mais estreita entre os seus trabalhadores. Porque a espiritualidade percebe que esse estado de ressentimento, de melindre, de mágoas, fica camuflado pelo verniz das aparências na convivência, muitas vezes, das casas espíritas. Porque, querendo ser agradáveis, então nós falamos adequadamente, temos comportamentos ajustados, mas nem sempre as nossas vibrações correspondem a este relacionamento. E a gente tem sempre falado da necessidade da coerência. Muitas vezes, quando estamos desapontados com um dos nossos amigos da casa espírita, guardamos mágoas e ressentimentos e não somos capazes, muitas vezes, de externar para limpar aquela relação e começarmos então o ponto da nossa, qual é o ponto da minha vulnerabilidade emocional que me predispõe a ser uma pessoa com ressentimentos e mágoas, com melindres, né? Isso revelando a nossa fragilidade. E na casa espírita nós teríamos que ter o ambiente, nos pequenos grupos dos trabalhadores, né? Não estamos nos referindo aos frequentadores, mas nos grupos dos trabalhadores nós temos essa oportunidade de limparmos as relações entre nós, de evidenciarmos aquilo que nós estamos fazendo com o outro que o magoa, que o fere, que o humilha, enfim, para que essa forma limpa de resolução, nós vamos chamar de reconciliação, limpar o mal que há em mim para que eu possa me vincular a você com um relacionamento mais saudável, é uma reconciliação. Estas reconciliações na casa espírita também estão no nosso planejamento reencarnatório como uma oportunidade de ajuste com a lei. E às vezes nós estamos perdendo essa oportunidade pela falta de liberdade de chegar para aquela pessoa com a qual nós ainda não estamos harmonizados e conversarmos para que esse ajuste se faça. Isso é muito importante. Nós temos no Consolador uma pergunta interessante sobre o perdão, né? Diz assim: na lei divina há perdão sem arrependimento? A lei divina é uma só, é a do amor que abrange todas as coisas e todas as criaturas no universo ilimitado, é uma só lei. A concessão paternal de Deus, no que se refere à reencarnação, para a sagrada oportunidade de uma nova experiência, já significa em si o perdão de Deus por nós. Olha só. E aqui diz, vou ler novamente esse, já significa em si o perdão ou a magnanimidade da lei, porque Deus age em nós através de leis, né? Então, olha que oportunidade. A reencarnação é a maior oportunidade que nós temos de conseguirmos nos reconciliar com os nossos desafetos para aprendermos a amar. Então, essa é a concessão divina, a concessão paternal de Deus. Então, uma nova experiência já significa o perdão da lei, ou seja, se nós cumprirmos o planejamento reencarnatório, nós estamos ajustados à lei, quites com a lei, harmonizados com a lei. E então, todavia, essa oportunidade, que é a reencarnação, só é concedida quando o espírito deseja regenerar-se e renovar seus valores íntimos pelo esforço nos trabalhos santificantes. Isso revela um arrependimento. Quando ele deseja regenerar-se, quando ele aceita aquele planejamento reencarnatório, quando ele luta por viver aquilo, é um estado consciencial de arrependimento. Olha que complexo que é nós compreendermos isso, né?
A oportunidade só é concedida quando o espírito deseja regenerar-se. Muitas pessoas passam pela reencarnação relutantes, revoltados, né? Iludidos, às vezes isolados e outras tantas vezes indiferentes. Estes não estão no rol dos arrependidos. Os arrependidos são aqueles que desejam regenerar-se e renovar seus valores íntimos, aceitando com resignação o planejamento reencarnatório, que é uma oportunidade de nos ajustarmos com a lei. Então é sempre o arrependimento que a providência divina aproveita em favor do aperfeiçoamento individual e coletivo, na marcha dos seres para as culminâncias da evolução espiritual. Então, ao invés de nós nos sentirmos culpados e cheios de medos derivados da culpa, medos de que a vida vá trazer para nós situações desafiadoras ou até desastrosas, deixa de ter sentido quando eu me conscientizo que o planejamento reencarnatório é o ajuste com a lei para sanear as minhas prováveis culpas do passado. Então, as culpas do passado passam a ser hoje responsabilidades adquiridas, responsabilidades morais sobre aqueles que eu ofendi e que não perdoei, né? Então, isso se faz tanto no ambiente da casa, família, quanto da casa espírita, família também, né? E esses contextos, eles são contextos propiciatórios de nós exercermos o perdão e nos ajustarmos com as sábias leis de Deus. Nós precisamos sempre refletir no que seja realmente o ressentimento, porque o ressentimento é como se fosse um peso morto que nós carregamos para onde quer que estejamos indo e que impede muitas manifestações do espírito. Em especial, impede a manifestação dos sentimentos. Dos sentimentos elevados. Porque quando nós estamos ressentidos, magoados, e muitas vezes essas emoções, elas nem são tão claras, porque às vezes nós olhamos para alguém que nos prejudicou num passado, às vezes distante, de outra existência, e nós olhamos para aquela pessoa e sentimos por ela algo que não é bom. É como se fosse uma mágoa, um ressentimento, que muitas vezes nós nem conseguimos expressar exatamente o que é que está acontecendo na nossa intimidade. Então, uma vez estabelecido em nós a mágoa e o ressentimento, nós podemos carregar na nossa intimidade para além do túmulo e voltar a existir, trazendo de novo aquele peso, aquela vibração que outra vez, uma vez mais, vai impedir que nós possamos manifestar o que há de melhor em nós, que são os sentimentos. Então, Emmanuel tem um texto intitulado Ressentimento, do livro Caminho Espírita, que ele diz assim: o ressentimento não é somente peso morto, a afeição de chumbo na flâmula alígera de nossa prece.
ou seja, na chama leve da nossa prece. Ele quer dizer assim, que como a prece é a presença do coração, Emmanuel define a prece como a presença do coração. Como a prece, é impossível nós realizarmos uma prece estando com dificuldades, tanto é que Jesus disse para nós, antes de entregar a sua oferenda a Deus, vai reconciliar-te com seu adversário. Então, com o ressentimento no coração, é impossível nós fazermos a prece. É impossível. Porque a prece é a presença do coração onde quer que nós estejamos. Invariavelmente, nós estamos sendo movimentados e agimos de acordo com o nosso raciocínio, de acordo com a nossa inteligência, às vezes, entre aspas e mil aspas, com a nossa razão, mas agir sem o coração é comprometer o nosso viver. Então ele vai dizer que todas as criaturas que se ressentem facilmente, elas têm muita dificuldade de orar, porque o perispírito, estando carreado de densidades vibratórias, ele tem dificuldade de sutilizar na prece para alcançar páramos mais elevados. E ele continua, compelindo-nos, o ressentimento, compelindo-nos a descer nas sombras das frustrações. E, em verdade, nem é apenas o tóxico que envenena a membrana gástrica, provocando moléstias de abordagem difícil. É também o fermento da treva, que a exterioriza-se de melindres inconsequentes e avança cal projétil, invisível sobre companheiros invigilantes. Então, assim, todo ressentimento, olha a imagem que Emmanuel traz para nós. Todo ressentimento, todo pensamento circular, fixo naquilo que você falou, naquilo que você fez, naquilo que você disse, naquilo que você vibrou, nem falou, mas eu senti. Todo pensamento envolto nesse ressentimento, ele estabelece um fermento. Aquilo fermenta dentro de nós, cresce. Então, quando a gente diz assim, nossa, mas isso que eu te falei é tão nada, né? Não foi nada, isso foi um momento que eu estava desajustada ou sem sintonia, mas por que você está nisso ainda? Nós estamos nisso ainda porque isso fermenta dentro de nós e vai ampliando os campos de contaminação. E esse fermento impede que nós nos libertemos, ficamos presos nisso. E esse mesmo fermento, ele estabelece as vibrações do melindre. Então, como a Célia falou, dentro da casa espírita, quando um companheiro não pensa como nós pensamos, não age como nós achamos que deveria, não faz isso, etc., ao observar aquela situação que de alguma maneira nos atinge e que causa em nós esse ressentimento, nós começamos a fermentar. E fermentados, sem perceber, começamos a fermentar outros, buscando que nós tenhamos pessoas, espíritos que estejam ao nosso lado, para nos defender, para aumentar a fileira
a partir daquilo que nós pensamos. E isso vai se estendendo de tal maneira, com tal velocidade, que compromete, muitas vezes, um ideal que não foi construído e nem pensado na Terra, mas foi estruturado no mundo espiritual. Quantas casas fecham as portas porque alguns companheiros que não sabem lidar com o perdão, que não sabem minimizar os efeitos do ressentimento, põem a perder todo um trabalho que na verdade pode representar a única chance que muitas pessoas terão naquela existência de encontrar com a doutrina espírita. Porque as casas espíritas, elas são formadas por espíritos vinculados entre si. Então, se a casa se desfaz, o grupo provavelmente também se desfaz. E todo mundo disperso dificulta que aqueles conceitos sejam vivenciados por todos nós. Então, esse entendimento, ele é muito importante, né? Até quando nós vamos nos comportar de maneira absolutamente infantil, bebezinhos espirituais, e ficar preso, porque você fez isso, porque você falou aquilo, porque você não faz isso, né? Nesse jogo pernicioso de um personalismo que exige destaque, que exige a supremacia da consideração, porque você não me considera, porque você não, etc, etc. E esse movimento, que é completamente contrário ao que Jesus nos ensinou, nos predispõe a ficarmos anulados em nós mesmos, porque as ações contrárias ao bem que nós praticamos anula temporariamente as nossas habilidades espirituais, que são necessárias estarem em pleno vigor para que possamos realizar aquilo que viemos fazer na Terra. Então, ele continua: jamais olvidemos quão profunda é a nossa dificuldade para retificar em nós mesmos as qualidades que nos desagradam nos outros e banhemo-nos o pensamento no grande amor, para que a fraternidade real nos abençoe o caminho. Invariavelmente, se nós observarmos com muita profundidade e isenção de ânimos, 99% das coisas, das situações que nós exigimos que alguém faça por nós, e quando não fazem, nos ressentimos, é aquilo que nós ainda não construímos em nossa intimidade. Ponto. Então, eu não tendo em mim mesmo aquilo que eu exijo de você para mim, quando não vem de você, como eu não possuo, eu entro em treva. Eu não suporto. Então, 99,99999% do que nós exigimos de consideração de alguém ou de algumas pessoas ou de um grupo é porque aquilo que estamos ansiando falta na totalidade em nós.
Falta. Então, vamos analisar em profundidade para sairmos dessa questão, porque autoconhecer-se nos liberta de uma maneira espetacular da ignorância que carregamos dentro de nós. Então significa que o que eu exijo do outro eu não tenho? Exatamente. Exatamente assim. E ao compreendermos isso, nós vamos modificar as nossas vibrações e fazermos da nossa parte. E ele então finaliza esse texto dizendo assim: seja qual for o grau de ofensa recebida, não te esqueça de que somente a fonte do perdão irrestrito possui bastante poder para extinguir o lodo da miséria e da ignorância que carregamos. Olha a importância disso, né? Portanto, pretendendo fazer-nos justiça com a força da própria mão, invariavelmente caímos na delinquência e no desespero, que nos agrava a detenção nas cadeias do crime e nas algemas da crueldade. Porque é sempre isso que eu vou dizer, é absolutamente sempre. Todas as vezes que nós nos ressentimos com alguém, com aquilo que ele faz, que nos atinge, em algum nível, nós exercemos a crueldade. Porque que nome nós vamos dar para quando alguém nos desconsidera, quando alguém nos afeta com as suas atitudes translocadas e nós nos ressentimos, e aí nós começamos a ignorar aquela pessoa? Então, assim, eu ignoro que você exista. Isso é uma forma de crueldade. Porque quando nós somos ignorados por alguém que nós consideramos, aquilo nos destempera e passamos a fermentar no mesmo nível que o outro está fermentando. Então, uma forma que nós temos de espalhar o fermento é ignorar. Porque atinge de pronto o outro. Quando alguém que nós consideramos nos ignora, nós saímos do prumo. Porque a gente não quer aquilo para a gente. A gente não quer vivenciar aquilo. Então, esse mecanismo da mente doente, não saudável pelo estabelecimento do bem, da fraternidade, é que nós temos que eliminar. Aquelas pessoas que não adianta, a gente tenta e não vai, é porque tem algo dentro de nós, né? Tem algo dentro de nós que a gente ainda não transformou. Porque na hora que a gente transformar, aí vai como uma luva. Vai como uma luva. Então, vamos refletir sobre isso e fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, desejosos de nos entregarmos com alegria e bom ânimo a esse momento tão especial das nossas vidas, em que vamos aprendendo as lições de vida eterna e com isso vamos nos libertando
nos tornando amigos dos amigos. Que todos possam contar conosco em qualquer circunstância da nossa vida. Que sejamos nós, Senhor, a oferecer do que temos de melhor. Que possamos nesse momento, Mestre, reconhecer o valor dos Teus ensinamentos e nos entregarmos para a construção deles em nossa intimidade. E que todos aqueles que nos cercam sejam instrumentos de amor para nós. Abençoa, Mestre, esse momento tão especial em nossas vidas, que nos entregamos com alegria e bom ânimo a esse momento tão especial. Que o Senhor possa nos abençoar e nos fortalecer todos os dias da nossa vida. Abençoa, Mestre amado, todos aqueles espíritos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Que nós possamos estender as nossas mãos para contribuir para que eles recebam, junto desta equipe socorrista, de tudo aquilo que se encontram necessitados para o seu equilíbrio físico e espiritual. E nós outros, Senhor, nos encontramos em Seu nome, rogamos pelo Brasil, por esta pátria amada, Senhor, onde cada brasileiro desperte para os seus compromissos espirituais. Que possamos todos nós, Senhor, realizarmos o que viemos fazer na terra, de maneira honesta, consciente dos nossos deveres mínimos, para que esta nação seja de luz e nós possamos ensinar pelo exemplo e pela vivência o Teu Evangelho de amor. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.